Nós estávamos zombando do meu marido em uma festa de bairro até que ele se levantou e disse que estava terminando comigo. Oi, Reddit. Estou usando uma conta anônima porque essa história é muito constrangedora e não quero que meu marido descubra que estou postando isso, já que ele segue minha conta principal. Estou em uma situação ruim. Honestamente, não faço ideia do que fazer. Meu nome é Lisa, tenho 24 anos, e meu marido, Jack, tem 26. Estamos casados há 3 anos e nos conhecemos na faculdade. Nunca imaginei que as coisas terminariam assim. Acho que tudo começou como mal-entendidos e minhas ações impensadas. Peço desculpas se tudo parecer confuso. Ainda estou machucada e confusa. Veja bem, Jack é introvertido, enquanto eu sempre fui associável. Eu adoro organizar festas, estar rodeada de pessoas, enquanto Jack prefere noites tranquilas em casa com um livro ou filme. Ele sempre apoiou minha vida social, mesmo que não fosse a dele. Mas eu forcei as coisas demais e agora me arrependo de tudo. Jack sempre foi um pouco submisso. Odeio usar essa palavra, mas é a única que cabe. Ele sempre se esforçou ao máximo para me fazer feliz, fazendo tudo o que podia para que nosso relacionamento desse certo. Acho que subestimei ele por causa disso. Presumi que ele nunca me deixaria, que me amava demais para enfrentar qualquer conflito comigo. Jack é o tipo de cara que acordava cedo para trazer meu café favorito. Cancelava seus planos para ficar comigo quando eu estava triste e sempre priorizava minhas necessidades. Ele era gentil, atencioso e disposto a me agradar. Com o tempo, comecei a tomar isso como garantido. Não percebi o quanto ele estava se esforçando no relacionamento ou como meu comportamento estava impactando ele. Comecei a me afastar. Quando eu disse que queria ser dona de casa, mesmo sem termos filhos, ele não hesitou em concordar. Mas comecei a relaxar demais, a fazer menos em casa e a esperar que Jack cuidasse de tudo. Depois de longos dias no trabalho, ele chegava em casa para encontrar a casa bagunçada e o jantar ainda por fazer. Ele nunca reclamava. Apenas começava a fazer tudo, cozinhando, limpando, cuidando de tudo. Comecei a vê-lo como fraco, a ressentir o fato de ele ser tão complacente. Eu queria alguém mais forte, alguém que me desafiasse, e não alguém que se desse a todos os meus caprichos. Passei a sair mais com amigos, me divertindo enquanto Jack ficava em casa. Eu zombava dele pelas costas, fazendo piadas sobre ele com meus amigos, que incentivavam esse comportamento. Eles diziam que eu merecia algo melhor, alguém que estivesse mais no meu nível. Quanto mais me afastava, mais Jack tentava se segurar em mim. Ele me surpreendia com presentes, planejava jantares românticos e falava sobre o nosso futuro. Mas eu já estava emocionalmente ausente. Não queria alguém que me idolatrasse. Eu queria paixão e emoção. Jack tentando me agradar e eu o afastando. Comecei a flertar com outros caras, aproveitando a atenção. Jack percebeu, mas nunca disse nada. Ele apenas se esforçava ainda mais para me conquistar, achando que o amor dele resolveria tudo. À medida que perdi o respeito por Jack, nossos amigos também perderam. Não era apenas por causa das piadas que eu fazia sobre ele. Era a maneira como eu desprezava na frente dos outros, revirando os olhos para as contribuições dele em conversas ou ignorando completamente. Meus amigos seguiram meu exemplo, tratando Jack com menos respeito. Eles faziam piadas sobre como ele era dominado ou complacente demais. Mas Jack, sempre pacificador, ria, sem nunca demonstrar que estava magoado. Às vezes, eu via um lampejo de dor nos olhos dele, mas ele rapidamente escondia isso com um sorriso, dizendo que só queria que eu estivesse feliz. Eu não percebia o quanto isso estava afetando ele, destruindo sua autoestima. Os poucos amigos que Jack ainda tinha começaram a se afastar, sem entender por que ele aceitava isso. Diziam a ele que ele merecia algo melhor, que precisava se impor. Mas Jack sempre me defendia. Ele dizia que eu estava passando por uma fase e que me amava, não importava o que. Quanto mais ele me defendia, mais fraco ele parecia. E mais nossos amigos e eu perdíamos o respeito por ele. Isso virou um ciclo que eu não sabia como quebrar.
Comecei a passar mais tempo com pessoas que encorajavam meu comportamento, dizendo que eu poderia encontrar alguém melhor que Jack, alguém mais à minha altura. Enquanto isso, Jack se fechava ainda mais. Ele se focava intensamente no trabalho, assumindo mais projetos e fazendo horas extras. Ficava mais quieto, mais reservado e evitava eventos sociais. Quando saímos, ele ficava em segundo plano, me deixando brilhar. Eu estava tão envolvida no meu próprio mundo que não percebia o impacto disso tudo nele. Olhando para trás, vejo o quanto fui injusta com Jack. Ele merecia algo melhor. Ele era um parceiro gentil e amoroso, e eu o tomei como garantido. Minhas próprias inseguranças e necessidades de validação criaram um abismo entre nós. E eu afastei a única pessoa que me amava incondicionalmente. Houve tantos momentos em que desrespeitei Jack. E, já que estou desabafando, vou compartilhar alguns com vocês. Desculpem se isso ficar longo. Tudo começou meses antes da festa de bairro. Foi por volta da época em que comecei a me afastar de Jack. Eu havia reconectado com antigos amigos da faculdade que tinham se mudado recentemente para a área. Eles eram divertidos, despreocupados e pareciam levar o tipo de vida que eu achava que queria. Numa sexta-feira, minha amiga Tina me convidou para uma noite das meninas. Era para ser só um jantar, mas rapidamente se transformou em uma noite de barulho e dança. Jack, como sempre, me incentivou a sair e me divertir. Ele até me deu dinheiro extra para cobrir os gastos e eu aceitei sem pensar duas vezes. Naquela noite, pela primeira vez, eu zombei de Jack abertamente na frente das minhas amigas. Impulsionada pelas bebidas, contei como Jack fazia tudo por mim, como ele me deixava ser dona de casa, mesmo sem termos filhos e como ele nunca reclamava. Tina e as outras riram, me incentivando, e eu adorei a atenção. Na manhã seguinte, acordei de ressaca e com um leve sentimento de culpa. Jack, como sempre, fez o café da manhã para mim depois da minha noite fora. Ele perguntou como foi minha noite, mas dei uma resposta vaga, evitando detalhes. Pude ver a preocupação nos olhos dele, mas ele não insistiu. Em vez disso, disse que estava feliz por eu ter me divertido e que me amava. A culpa que senti rapidamente se transformou em irritação e eu o ignorei. Nas semanas seguintes, continuei saindo mais com minhas amigas. Jack, apesar de parecer cada vez mais cansado, continuava me apoiando. Nossas conversas ficaram breves e a tensão entre nós aumentou. Eu sentia a decepção dele, mas a ignorava, me convencendo de que ele nunca me deixaria. Uma noite, Tina e algumas amigas vieram para uma sessão de filmes. Jack fez o jantar para nós e depois se retirou para o quarto para nos dar espaço. Depois de algumas taças de vinho, a conversa mudou para relacionamentos. Tina comentou sobre o namorado dela, desejando que ele fosse tão dedicado quanto Jack. Isso levou a mais piadas e comentários sobre como Jack era bom demais para mim, como ele estava sob meu controle e como ele era submisso. Mais uma vez, encorajada pelo álcool, entrei na brincadeira. Zombei dos hábitos de Jack, de suas manias e de como ele faria qualquer coisa por mim. Até brinquei que se eu dissesse a ele para pular de um penhasco, ele perguntaria, de que altura? As risadas das minhas amigas me fizeram sentir poderosa, mesmo sabendo que era errado. Jack provavelmente ouviu tudo, mas nunca mencionou. Na manhã seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido, embora a dor nos olhos dele fosse inconfundível. Ele beijou minha testa, disse que me amava e foi para o trabalho. Eu senti uma pontada de culpa, mas rapidamente enterrei o sentimento. O momento decisivo aconteceu uma semana antes da festa de bairro. Jack e eu fomos convidados para um churrasco na casa dos nossos vizinhos. Era um dia quente e ensolarado, e todos estavam de bom humor. Jack foi o marido perfeito, ajudando na churrasqueira, certificando-se de que todos tinham comida e bebida e sendo gentil como sempre. Em um momento, a conversa mudou para relacionamentos e começamos a falar sobre o quanto nossos parceiros se esforçavam por nós. Comecei a me gabar de como Jack fazia tudo por mim, como ele atendia todos os meus caprichos e como era o marido perfeito. Meus amigos riram e começaram a fazer piadas sobre como Jack era dominado e como eu tinha ele na palma da minha mão. Jack estava por perto e ouviu tudo.
Em vez de sentir orgulho, senti vergonha. Mas minha necessidade de impressionar meus amigos era mais forte do que minha culpa, e junto fiz ainda mais piadas à custa de Jack. Naquela noite, quando chegamos em casa, Jack não disse uma palavra. Foi direto para a cama, me deixando sozinha na sala. Fiquei sentada lá por um longo tempo, sentindo-me ao mesmo tempo irritada e arrependida. Sabia que tinha ido longe demais, mas não sabia como consertar as coisas. Convenci-me de que tudo iria passar como sempre acontecia e que Jack me perdoaria como sempre fazia. Eu não tinha ideia de que aquele churrasco seria gota d'água para ele. A festa de bairro foi o começo do fim. Era apenas mais um encontro, algo que nossa comunidade fazia regularmente. Moramos em uma área unida, e essas festas eram uma chance de nos atualizarmos, relaxarmos e nos divertirmos. Mas naquela noite, cometi um grande erro. A festa foi organizada pelos nossos vizinhos e todos estavam lá se divertindo. Jack, como de costume, estava na churrasqueira e eu estava com meus amigos. Depois de algumas bebidas, a conversa mudou para nossos maridos. Naturalmente, Jack virou o assunto. Meus amigos já sabiam o quanto Jack fazia por mim e achavam isso divertido. Alguém comentou como eu tinha sorte de ter um marido que fazia qualquer coisa por mim. Me sentindo levemente alterada pelo álcool, brinquei sobre como Jack nunca dizia não, como ele sempre fazia o que eu queria e como às vezes parecia não ter coragem própria. As risadas e provocações continuaram, com meus amigos fazendo piadas sobre como Jack era dominado. Foi então que notei o silêncio. Virei e me vi Jack parado ali, pálido e sem expressão. Ele tinha ouvido tudo. Jack caminhou até a mesa onde estávamos sentados, olhou diretamente para mim e disse que precisávamos conversar. Fiquei surpresa, mas o segui. A festa continuou, mas eu senti os olhares de todos sobre nós. Foi então que Jack disse que tinha terminado. No começo, achei que fosse uma brincadeira, mas Jack não estava sorrindo. Ele disse que estava cansado de ser desrespeitado, tanto por mim quanto pelos outros. Ele me disse que estava indo embora e que eu não voltaria para nossa casa. Disse que minhas coisas estariam na varanda e, com isso, saiu andando. Fiquei ali parada, atordoada. Ele foi embora, me deixando ali em choque. Eu podia sentir os olhos de todos em mim, seus olhares cheios de pena. Talvez eles não tenham ouvido o que foi dito, mas, com as expressões em nossos rostos e o modo como Jack saiu, era óbvio que algo ruim tinha acontecido. Corri atrás dele, mas, quando cheguei em casa, Jack já estava empacotando minhas coisas. Eu implorei para que ele parasse. Chorei e tentei de tudo que eu sabia que poderia tocá-lo, mas era como se ele tivesse se desligado completamente. Ele nem sequer olhou para mim, muito menos ouviu o que eu tinha a dizer. Continuou empacotando, determinado, até terminar. Ele jogou minhas coisas para fora da casa e me disse para sair. No início, me recusei. Supliquei para que ele reconsiderasse, mas então ele ameaçou chamar a polícia. Eu sabia que ele estava falando sério, então não tive escolha a não ser ir embora. Enquanto saía, podia sentir os olhares dos vizinhos em mim. Até mesmo meus chamados amigos. Nenhum deles veio me ajudar ou me consolar. Apenas ficaram observando à distância. Caminhei pela rua, carregando o que pude, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha mente estava girando, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Eu havia subestimado Jack por tanto tempo, nunca pensando que ele se imporia dessa maneira. Acabei indo para um parque próximo, ainda em choque. E liguei para o meu pai pedindo que viesse me buscar. Felizmente, ele veio rapidamente. Ficou desapontado ao ouvir o que tinha acontecido, mas me levou para casa. Estou ficando na casa dos meus pais há alguns dias e estou completamente perdida. Tentei ligar para Jack, mas ele não atende. Ele não responde minhas mensagens. E eu simplesmente não sei mais o que fazer. Agora, refletindo sobre tudo, percebo como fui injusta com Jack. Ele era uma pessoa incrível, um marido atencioso e dedicado. E eu o desrespeitei repetidamente. Permiti que meus amigos me influenciassem e negligenciei o homem que mais me amava. Sei que a culpa é minha.
Não preciso que as pessoas continuem me lembrando disso. Não vim aqui para ser insultada. Eu vim em busca de conselhos. Olha, eu sei que estraguei tudo. Não preciso que todos continuem apontando isso. Estou tentando encontrar uma maneira de consertar as coisas, mas não sei por onde começar. Eu vim aqui em busca de conselhos, não para ser insultada. Vocês podem, por favor, parar? O ódio é esmagador e me arrependo de ter postado aqui. Eu queria orientação, não julgamento. E para responder algumas das suas perguntas. Não, eu não tenho um emprego no momento. Literalmente mencionei isso no meu primeiro post, então não entendo por que as pessoas continuam perguntando. E não, meu relacionamento não acabou. Estou esperando que possamos resolver as coisas. Além disso, não, isso não é fake. Tenho coisas melhores para fazer do que criar uma história falsa apenas para postar no Reddit. Sim, eu sei que preciso arrumar um emprego e começar a reconstruir minha vida, mas é difícil me concentrar nisso quando tudo o que consigo pensar é no Jack. Eu sinto tanta falta dele. E dói saber que minhas ações o afastaram. Gostaria de poder voltar atrás, mas não posso. Para todos que me deram conselhos de verdade, obrigada. Suas palavras têm sido uma tábua de salvação nesse momento difícil. Mas, para aqueles que estão aqui apenas para criticar, entendam que já estou lidando com as consequências das minhas ações. Não preciso de mais negatividade. Estou tentando levar as coisas um dia de cada vez, descobrindo como me redimir e mostrar ao Jack que posso mudar. Não será fácil, mas estou determinada a fazer o que for necessário. Se alguém tiver conselhos reais sobre como lidar com isso, outra atualização. Nem sei por que ainda me dou ao trabalho de postar aqui. O Reddit é um lugar tão tóxico. Mas como não tenho outro lugar para desabafar, aqui estou. Primeiro, quero dizer o quanto sou grata aos meus pais. Sem eles, provavelmente estaria sem teto agora. Eles têm sido meu alicerce durante tudo isso e sinceramente não sei o que faria sem o apoio deles. Em segundo lugar, percebi que todos os meus amigos, incluindo a Tina, são falsos. Nenhum deles entrou em contato comigo desde o incidente. Nem uma ligação ou mensagem. Eles são pessoas horríveis e bloqueei todos. Está claro que nunca realmente se importaram comigo. Quanto ao meu marido, finalmente conversamos. E ele está decidido sobre o divórcio. Eu sei que ele vai se arrepender e sentir minha falta, mas vou dar a ele o que ele quer. E, quando ele voltar, eu não o aceitarei de volta. Então, é isso. Ainda estou tentando descobrir meus próximos passos. É difícil pensar no futuro quando tudo parece tão incerto. Tenho enviado currículos, mas nada deu certo até agora. É desanimador, mas estou tentando manter a esperança. Ainda não consigo acreditar em como tudo desmoronou tão rápido. No momento, eu estava no topo do mundo, cercada de amigos. E no seguinte, estava sozinha, com minha vida em ruínas. É muita coisa para processar e estou lutando para aceitar isso. Apesar de tudo, estou determinada a seguir em frente. Sei que cometi erros e estou disposta a trabalhar para me tornar uma pessoa melhor, mas é difícil não sentir amargura. Eu dei tanto aos meus amigos e ao meu marido. E agora não tenho nada. Para aqueles que foram solidários, obrigada. A sua gentileza significa mais do que vocês imaginam. Para aqueles que foram duros, espero que nunca se encontrem em uma situação como a minha. É fácil julgar de fora, mas é mais difícil quando sua vida desmorona. Por enquanto, estou levando um dia de cada vez. Estou focado em encontrar um emprego, economizar dinheiro e, eventualmente, conseguir meu próprio lugar. Vai ser uma jornada longa, mas estou determinada a chegar lá. Não preciso da pena ou julgamento de ninguém, só da força para continuar em frente. Oi, Reddit, sou eu de novo. Eu sei que disse que aquela seria minha última atualização, mas senti que precisava contar mais uma coisa. Depois de meses de comentários tóxicos, parei de vir aqui. Mas aqui está a atualização final. O divórcio foi finalizado. Ainda estou morando com meus pais e consegui um emprego, embora o odeie.
É mal remunerado e meu pai teve que me ajudar a consegui-lo, mas estou presa a ele por enquanto. Quanto ao divórcio, foi simples. A casa sempre foi do Jack, mesmo antes de nos casarmos. E como eu era dona de casa, recebi um pouco de pensão alimentícia, mas não foi muito. Não tínhamos filhos, então não houve questões de guarda para lidar. Tentei falar com o Jack, mas ele realmente terminou comigo. A parte triste é que ele parece mais feliz sem mim, e isso dói. Sei que estraguei tudo e nunca vou me perdoar. Não quero mais ficar no Reddit. É tóxico demais. Mas eu devia a vocês essa última atualização. Para todos que mandaram ódio, arrumem algo melhor para fazer. Obrigada e adeus. Última atualização. Eu sei que disse que seria minha última atualização, mas descobri algo louco. Todas as minhas amigas solteiras, aquelas que zombavam do meu ex comigo, agora estão tentando ficar com ele. Descobri isso quando encontrei uma pessoa do bairro recentemente, alguém que conheci quando estava com o Jack. Eu não falava muito com ela porque Tina não gostava dela, mas ela me contou todas as fofocas. Aparentemente, meu ex não parece interessado em nenhuma delas, o que é bom, porque elas são pessoas horríveis. É engraçado como as coisas acontecem. As mesmas pessoas que abriram um abismo entre nós agora estão disputando a atenção dele. É um gosto amargo de engolir, mas também uma lição aprendida. Aquela antiga conhecida foi surpreendentemente gentil e não me julgou pelo passado. Ela até se ofereceu para ajudar, caso eu precisasse de algo. O que foi um alívio. É bom saber que ainda existem pessoas decentes por aí. Ainda estou nesse trabalho terrível, mas pelo menos é algo. Tenho economizado e espero sair da casa dos meus pais em breve. É difícil, mas estou determinada. Jack e eu não nos falamos mais, e tentei entrar em contato algumas vezes, mas ele realmente seguiu em frente. Ver ele mais feliz sem mim é um lembrete constante de como eu estraguei tudo. Comecei a fazer terapia, o que está me ajudando a refletir sobre minhas ações e entender por que me comportei do jeito que fiz. É um caminho longo, mas estou comprometida a mudar de verdade. Essa realmente é a última atualização. Estou tentando me manter positiva e focar no futuro, levando um dia de cada vez. Para aqueles que ofereceram conselhos construtivos, obrigada. Seu apoio significa mais do que vocês imaginam. Para aqueles que ainda estão enviando ódio, por favor, sigam em frente. Todos cometemos erros e estou fazendo o meu melhor para aprender com os meus. A vida é muito curta para guardar tanta negatividade. Obrigada e cuidem-se.